Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta quarta-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia de hoje. E somos convidados a meditar o Evangelista São Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades os levavam a Jesus. E ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Eles os repreendia, proibindo que falasse, pois sabiam que ele era o Cristo. De manhã bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo-o encontrado, tentavam impedir que eles a deixasse. Mas ele disse-lhes: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judéia. Nós continuamos meditando o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que fala desta atuação de Cristo na Galileia. É o início da vida pública de Jesus no Evangelho de Lucas. Meditamos esses dias Jesus que vai até Nazaré, depois que vai até Cafarnaum. Jesus continua então em Cafarnaum e vai até a casa da sogra de Pedro, até a casa de Simão. E ali encontra a sogra de Pedro que está com esta grande febre. Os outros intercedem e ele cura. Uma cura tão bem feita, uma cura tão eloquente, que ela logo coloca-se a servir. Diante deste milagre de Cristo, outras pessoas acorrem a ele também buscando o mesmo milagre, buscando a mesma graça que é a cura. E é interessante percebermos que dentre esses doentes encontravam-se alguns endemoniados. E mais uma vez, na boca dos endemoniados, Lucas coloca uma grande profissão de fé. Tu és o Filho de Deus. E Cristo que os repreende porque eles sabiam de fato quem ele era. Enquanto a multidão muitas vezes não é capaz de compreender quem é o Cristo, o Filho de Deus, são os próprios demônios que anunciam quem é este Cristo. É o Filho de Deus, é aquele que deveria vir, é o Messias esperado. É interessante percebermos que no outro dia, pela manhã, Cristo então começa a ir para um lugar deserto e as multidões o acompanham. Aqui não podemos julgar, não podemos dizer se o acompanham porque percebem nele o Messias ou porque veem nele um curandeiro. Mas podemos ver quantas vezes a nossa forma de religiosidade, ela acaba se prendendo mais sobre um Cristo curandeiro do que o Cristo da cruz, do que o Cristo da Boa Nova, porque ele mesmo diz que deve ir anunciar a Boa Nova do Reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que ele foi enviado. E a Boa Nova, a Boa Notícia, é a libertação dos pecados, libertação essa que é conquistada por Cristo para nós no alto da cruz. Mas muitas vezes nós preferimos um Cristo curandeiro, um Cristo que quando eu preciso está ali pronto para curar as minhas enfermidades, está pronto para curar os meus males, ou então um Cristo que se demonstra e que se apresenta muitas vezes através do poder econômico, através da ascensão social. Mas não é esta a realidade de Cristo, não é isto que Cristo vem anunciar no meio de nós, mas ele vem anunciar a boa nova do reino. E essa boa nova do reino, como nós podemos meditar no último domingo, passa necessariamente pela cruz, passa necessariamente pela sua entrega. E ali é interessante que devemos compreender que os sofrimentos do tempo presente não são castigos de Deus, mas muitas vezes a nossa adesão à palavra de Deus
acabará sim trazendo para nós sofrimentos, porque a palavra ela é um anúncio, mas é também uma denúncia. Por isso estejamos atentos para que nós não procuremos o Cristo somente quando precisamos de milagres, somente quando precisamos de grandes feitos em nossas vidas, mas que a nossa fé seja um constante caminhar com Cristo e um constante anunciar a boa nova da ressurreição, a boa nova do Cristo que veio, deu a vida para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e assim nos libertou dos nossos pecados. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés SM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, para que amanhã possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.